Yuri, vamos chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota, porque, Fernanda, muito boa tarde, seja bem-vinda. Olha só, no cessar-fogo de 2024, o Líbano já tinha se comprometido a começar a desarmar o Hezbollah e a gente viu, né, que até agora isso não aconteceu. Por que a gente deve achar, né, o que nos leva a crer que dessa vez algum acordo seria eficaz? Bem-vinda. Pois é, Débora, boa tarde a você, ao Yuri, a todos que nos acompanham aqui no 360. Você tem toda a razão e talvez por essa motivação toda, por esse histórico de baixa efetividade, é que pouca gente está otimista com essa negociação, né? Para além dos participantes dessa rodada, aqueles que observam há mais tempo a relação entre o Líbano e Israel e mesmo outros atores extra-regionais não acreditam efetivamente que vai ser possível construir confiança e um resultado de longo prazo. Se a gente olhar, né, para esse histórico recente, esse compromisso de desarmamento do Hezbollah, por exemplo, ele está longe de ser uma iniciativa nova, né? Já houve várias tentativas, inclusive algumas delas formalizadas no âmbito do Conselho de Segurança da ONU no passado, mas na prática elas nunca foram de fato, né, realmente implementadas. Então, são compromissos, né, que repetem um padrão, eles aparecem no papel, mas de fato depois não se traduzem numa realidade. E isso é particularmente sensível, Débora, quando a gente considera a própria fragilidade do Estado libanês, né? O Líbano acaba sendo um Estado cuja capacidade coercitiva para impor desarmamento ao Hezbollah é muito limitada. O Hezbollah, aliás, é muito mais forte do que o próprio Estado libanês em várias dimensões. Quando a gente pensa, por exemplo, na dimensão militar, mas não só isso, também no controle territorial, isso é particularmente importante, né? Então, por mais que essas lideranças que representam o país, né, o Líbano, elas demonstrem que essa intenção, né, ela é politicamente desejável, na prática, o que a gente tem visto é que operacionalizar isso efetivamente acaba sendo muitas vezes inviável. E é inviável, Débora, porque, veja, o Hezbollah ganhou muita complexidade ao longo desses últimos anos, né? Ele deixou de ser só uma milícia, um braço paramilitar que atua, né, à beira, né, nas periferias do sistema, para se transformar em um ator político institucionalizado dentro do próprio Líbano. Ele tem base social, ele tem representação no próprio Congresso, ele construiu uma certa legitimidade e, portanto, desarmar o Hezbollah hoje é mais do que só uma questão de segurança internacional. Tem a ver com uma reconfiguração política interna do país. Então, não é tão simples quanto as pessoas muitas vezes imaginariam, ou como acontece com outros grupos, né, que são considerados, inclusive, terroristas em outros lugares. Além disso, a gente não pode esquecer, Débora, de dois elementos que estão para além do Líbano, mas que influenciam nesse processo de pacificação, que tem a ver com a ideia de que Israel, particularmente, tende sempre, né, nessas ocasiões, a agir preventivamente, porque não confia nessa capacidade de contenção do Hezbollah pelos próprios libaneses. E aí o que acaba acontecendo? O que a gente está acompanhando já desde o conflito em Gaza, em outras situações anteriores e agora com o Irã também. A gente tem acordos que não são de fato desenhados para resolver problema, para criar solução. Eles são, no final do dia, apenas instrumentos para tentar conter uma certa escalada. Eles são como se a gente pudesse chamar de, vamos dizer, pausas táticas, mas na prática não são muito duradouros, né? Então, infelizmente, né, queria ter uma visão mais otimista sobre esse movimento, mas me parece mais um desses momentos em que a gente vai, de alguma forma, ganhar tempo, mas não necessariamente contornar o problema de maneira definitiva, Débora.